Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre um conceito interessante que os sacos de dormir da Cito Summit têm. Bom, eu não vou explicar exatamente sobre os modelos, mas vou falar desse conceito que é a diferença entre os modelos masculinos e femininos. Bom, se você me acompanha aqui no canal, já deve ter visto vários vídeos ou até workshops meus em que eu explico que existem faixas de temperaturas diferentes segundo a norma europeia EN 13537. A faixa de temperatura de conforto para a mulher é a temperatura de conforto propriamente dita e a faixa de conforto para o homem é a temperatura limite. Isso porque o metabolismo do homem e da mulher são diferentes e a gente precisa ter, obviamente, sacos de dormir diferentes com faixas de temperaturas diferentes para uma mesma situação. Eu sempre dou o exemplo que eu uso com a minha esposa, eu uso o Astro Pro 400 e ela usa o Astro Pro 600 SL da Deuter. O Astro Pro 400 tem a temperatura limite, que é o conforto para o homem, de menos 4 graus, e o Astro Pro 600 tem a temperatura de conforto, que é o conforto para a mulher, de menos 5 graus. Ou seja, as temperaturas são equivalentes. O contrário seria ruim se eu fosse numa mesma situação com ela, com o mesmo saco de dormir. Por exemplo, o Astro Pro 400 para as duas, para mim e para ela. Eu ficaria, para mim, com menos 4 graus e ela estaria com 2 graus positivos. É uma diferença grande que poderia ser um problema. Bom, a Cito Summit ela tem um conceito diferente. Em vez de ter modelos como a Deuter, que tem linha SL, que é a linha feminina, por exemplo, e aí você tem que escolher o saco de acordo com a sua necessidade de faixa de temperatura, eles têm duas linhas diferentes ou dois modelos diferentes dentro de uma mesma categoria. Então aqui eu estou com o Ascent AC1 e com o Altitude AT1. Os dois sacos são equivalentes, são da mesma família, com o mesmo objetivo. Na verdade, a linha tem AC1, AC2 e AC3, AT1, AT2 e AT3. Obviamente, quanto maior esse número, para uma temperatura mais baixa vai ser o saco de dormir. Mas o que eu queria dizer para vocês e que é muito interessante, no caso da Cito Summit, é que eles já organizam para que tanto o AC1 seja compatível com o AT1, assim como o AC2 com o AT2 e o AC3 com o AT3. Eu estou falando da linha Ascent e Altitude, mas isso vai funcionar para todas as outras linhas de sacos de dormir da Cito Summit, que tem a versão masculina e a versão feminina. Então o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui no Ascent AC1, a temperatura conforto é de 2 graus positivos, a temperatura limite é de menos 4 e a temperatura extrema é de menos 21. Então essa é a versão masculina. Na versão feminina, a temperatura de conforto já é de menos 4, ou seja, esse saco é mais potente do que esse daqui. Para quê? Para que as pessoas possam comprar o homem esse e a mulher esse. Esse aqui vai ter, então, o conforto de menos 4, a temperatura limite de menos 10 e a temperatura extrema de menos 29. Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês é essa outra possibilidade de organização dos sacos de dormir. Na Deuter, por exemplo, eu preciso de um modelo diferente. Aqui é um modelo diferente também, mas ele já tem um nome próprio, ele já é adequado para que os dois sejam compatíveis. Então, o AC1 vai ser compatível com o AT1, o AC2 com o AT2 e assim por diante. Ok? Bom, então hoje a ideia do vídeo era só mostrar essas características dos sacos da Cito Summit. E se você quiser que eu faça um vídeo específico sobre o Ascent AC1 ou sobre o Altitude AT1, é só deixar aqui nos comentários. Inclusive diz se você quer um ou quer o outro ou quer os dois. Beleza? Te vejo amanhã então em mais um 365 Tips. Um abraço e até amanhã.